Só tem um delayzinho aí, isso chegou. Então, deixa eu ir no primeiro. Aí eu... Aí você me manda essa apresentação, ao Thiago, depois, Uhum. atualizada, por favor. Na verdade, só teve um slide, só que eu tive que fazer alteração, mas de qualquer forma, alteração que eu falo da ordem, que estava numa ordem, eu não sei por que que ficou nessa ordem. Eu não sei se o modo da apresentação vai aparecer para você, porque quando... E eu também vou fazer só um, na hora de eu falar sobre algumas definições, eu vou fazer um- uma alteração, uma mudança para a tela do Word, tá bom? Ok, sem problema, pode ir à vontade. Pode começar quando você quiser. Tá bom. Tá aparecendo para você? A voz tá boa, Wilson? Então, tá bom. Bom, o tema, né, que foi sorteado, o qual foi definido para mim, que é a unidade 4, seção 2, nós vamos falar sobre os depósitos minerais, né? Bom, primeira definição do que é o mineral. O mineral é todo corpo inorgânico de composição química e de propriedades físicas definidas, encontrado na crosta terrestre. E a definição de minério é toda rocha constituída de um agregado de minerais, contendo um ou mais minerais valiosos, possíveis de serem aproveitados economicamente. Bom, a classificação genética dos depósitos minerais. Os, de, os depósitos minerais resultam da ação de processos geológicos comuns, mas o processo que foi dominante na sua geração confere-lhe a classificação genética. Assim, tipo genético de depósito mineral corresponde a grupos de depósitos semelhantes. De acordo com a conceitualização disposta acima, os depósitos minerais podem ser classificados de acordo com algumas características e agrupados mediante suas semelhanças e ou diferenças adquiridas durante a sua formação, ao quais serão discutidas nesse trabalho. Como nasce um depósito mineral? Bom, a origem está relacionada aos processos geológicos mais comuns. Né, William? Nesse trabalho nós vamos falar principalmente, nós vamos falar os modelos de formação dos depósitos mais frequentes, apesar de que eles estão além desse que eu vou demonstrar hoje, tá certo? Bom, os processos geológicos comuns são aqui, que é o plutonismo, né? Que é um fenômeno magmático. O que acontece? Quando o magma não consegue penetrar, né, a crosta terrestre. Então, a gente tem um plutonismo. O magma ele fica retido. O vulcanismo já é quando o magma ele extravasa, né, para a crosta terrestre. O intemperismo é o processo natural da decomposição das rochas e solos. Sedimentação acontece logo depois do intemperismo, né, que é o transporte, deposição e a cimentação dessas rochas sedimentares. Inclusive, foi até o tema do trabalho meu do primeira avaliação, que foi sedimentação, foi rochas sedimentares. Uhum. E temos o metamorfismo também, que é um dos fenômenos, que significa mudança de forma, né? Traduzindo, no grego, que é meta, mudança, morfos, formas. Ou seja, existia uma rocha original e ela sofre uma alteração. Temos também o hidrotermalismo, que é a alteração dos minerais causadas pela água, a água quente. Do grego hidroágua, termal quente. Bom, então esses são os processos geológicos comuns, e durante esses processos ocorrem juntos ou sucessivamente mecanismo ou condições especiais,
que conduzem à concentração de substâncias úteis. Para que ocorra a mineralização, devem estar presentes uma fonte que forneça a substância e um local ambiente para a sua deposição de forma concentrada. Existem dois tipos de depósitos, que são os endógenos. Os endógenos, quando ocorrem na superfície terrestre, né, acima da crosta terrestre, na crosta terrestre, que normalmente são os mais encontrados, que são os... E os depósitos exógenos, que ocorrem no interior da crosta terrestre. O primeiro se refere àqueles que são oriundos da interface litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, que são os oxógenos. O segundo se trata dos depósitos endógenos, os quais são formados através das correntes intracrustais, como o magmatismo, metamorfismo, etc. Dessa forma, eles podem ser listados da seguinte maneira, né? Os depósitos exógenos, que são subdivididos em supérgeno e sedimentar, e os depósitos endógenos, que são subdivididos em magmático, hidrotermal, vulcano-sedimentar e metamórfico. Bom, primeiro citado, né, um dos depósitos exógenos, que é o supérgeno. Ele está relacionado às alterações físicas, químicas, resultantes das ações intempéries de um dado corpo rochoso, que seja a rocha parental ou rocha-mãe, a qual se encontra submetido. Dessa forma, os fatores como o comportamento geoquímico da rocha-mãe ao intemperismo, naquela rocha ela vai sofrer um processo de intemperismo, e a sua composição mineralógica, clima, relevo, vegetação e drenagem irão se complementar, a fim de possivelmente resultar em um depósito mineral supérgeno. Os depósitos supérgenos são facilmente encontrados por serem gerados no manto de intemperismo, ou seja, próximo à superfície. Um exemplo bem conhecido dos depósitos supérgenos é o alumínio, presente em depósitos lateríticos de bauxita. Além destes, são conhecidos também depósitos supérgenos de manganês, de níquel, de fosfato, urânio, caolín, areia, quartzosa e outros. Bom, o segundo depósito exógenos, que é o sedimentar. E eles são dois tipos. Quando esses depósitos são originados através da transporte e deposição mecânica, eles são chamados depósitos detríticos. E quando esses depósitos são originados através da precipitação química, que são os depósitos químicos. Bom, e além desses dois principais depósitos sedimentares, a classificação, essa classificação também pode se dar através do seu ambiente deposicional, ou seja, lagunares, deltaicos, marinhos, aluvionares, etc. Bom, então o que está dizendo aqui é que, além de que forma esse depósito ele é gerado, originado, também há uma característica, né, em qual ambiente ele foi depositado. Bom, os depósitos sedimentares constituem um grupo economicamente muito relevante, ou seja, é um dos principais aí, o mais relevante nas indústrias, na mineração, pois abrigam diversos números de substâncias, ferro, manganês, metais básicos, rochas carbonáticas, evaporitos, o ouro, fosfato, gipsita, cassiterita, entre outros. Além desses,
podem ser incluídos combustíveis fósseis, né? O petróleo, o carvão, que igualmente são gerados em ambientes sedimentares. Então, esse daí, como eu disse, é um dos mais importantes tipos de depósitos, né? É um dos mais explorados e o mais importantes economicamente, né, na indústria. Bom, o outro depósito, que agora já vem o depósito endógeno, vamos falar a partir de agora dos endógenos, né? Que são oriundos do interior da crosta. O primeiro dele é o magmático, que origina da cristalização do magma. Eles são subdivididos em ortomagmáticos ou simagmáticos, né? Que formados na fase principal da cristalização e tarde e pós-magmático, formado na fase final de cristalização. Bom, os ortomagmáticos ou simagmáticos geralmente se encontram-se hospedados em rochas ricas em olivina e pirogênio, como no donito, peridotito e gabbro. E os tarde e pós-magmáticos ocorrem frequentemente em rochas enriquecidas em quartzo e feldspato, como granito e granodiorito. Bom, o principal mecanismo responsável pela formação do depósito magmático, seja orto ou pós-magmático, é a segregação magmática, que pode ser definida como um processo de concentração da constituinte de um magma, através da variação de temperatura em uma dada câmara magmática. Bom, aí tem um exemplo, uma imagem de um depósito magmático, né, a cromita fitada, e esse tipo de depósito, instrução, né, que tem esse nome Buchfelds. Bom, os ortomagmáticos ou simagmáticos estão distribuídos ao longo da própria rocha hospedeira, assemelhando-se a ela em sua textura e estrutura, mas com teores muito mais elevados. Os depósitos mais importantes atualmente conhecidos são os seguintes: rochas básicas, cromitas, metais do grupo da platina, níquel, cobalto. As rochas alcalinas, que são as terras raras, zircônio, urânio, carbonatitos, fosfato, nióbios, elementos de terra raras e barita, e rochas granitoides, estanho e wolframito. Bom, as tarde e pós-magmáticas são encontradas geralmente nas regiões apicais da câmara magmática ou nas rochas encaixantes próximas, devido às condições de pressão e temperatura na qual estão submetidas, provocando esse processo migratório. Devido a essa movimentação, há uma grande diversificação mineralógica nesse depósito, variando entre metais raros, fluorita, mica, feldspato, quartzo, sulfetos e sulfossais de vários metais. E praticamente todas as pedras preciosas são encontradas nesses tipos de depósito, que são os tardes e pós-magmáticos. Na primeira imagem a gente vê o cobalto, né? É um metal raro, de grande valor. E na segunda, é um depósito de esmeralda, né? Uma mina de esmeralda. Bom, um outro tipo de depósito são os depósitos minerais hidrotermais, né? Que tem a ver com o movimento da água aquecida. Essa água aquecida, ela acessa, né?
ela acessa profundidades na crosta terrestre, elas se esquentam e ela volta, né? Aquecida, e nesse retorno ela vem trazendo os vários minerais que vão agregando a essa, vão sendo dissolvidos, né, na água. Então, esse é o principal. E essa água, ela, quando ela atinge, ela esfria, ela vai depositando esses minerais dissolvidos, né? Então, daí que surgem os depósitos minerais hidrotermais. Eu acho que é basicamente como que é feito o café, né? A água quente acessa o pó de café e lá embaixo você tem o café dissolvido, né, na água. Então é mais ou menos dessa forma que funcionam os depósitos, o processo que origina os depósitos hidrotermais. Sim. Nesse modelo teórico, né, nós temos circulação do fluido operando ao redor de um dorsal meso-oceânica, ou seja, no fundo do oceano. Parece que a água ela acessa por aqui, né? Ela vai atingindo partes mais profundas, ela tem o contato com o magma e ela se aquece, ela retorna e nesse retorno, a partir do momento que ela esfria, ela vai, né, depositando esses minerais qual ela dissolveu. Então, dessa forma que gera esses depósitos. Bom, elas podem ocorrer em diversos sistemas geológicos, tais como os magmáticos, metamórficos, sedimentar, dentre outros. A partir disso, mediante a percolação, passagem do fluido por canais porosos, né, a água aquece, foi o que eu disse, e ela acaba dissolvendo substâncias, né? E esse fluido, que é o fluido mineralizador, ele vai gerar, logo depois que se esfria, esses depósitos. O outro representação, nesse caso aqui, é um veio de quartzo. Bom, os depósitos minerais vulcano-sedimentares são resultantes da interação entre as atividades vulcânicas e os processos sedimentares, ocorrendo por meio de fluidos e exalações que atingem o assoalho do ambiente deposicionador. Esse tipo de interação é comumente encontrado nos sistemas rifts, de dorsais meso-oceânicas. Eu acho que esse rifts, né, tem a ver essa chaminé, é isso, William? Isso, exato. É, por exemplo, onde um ambiente de deposição marinha é influenciado pela pluma magmática. Isso eu devia ter pesquisado. Eu não sei o que seria essa pluma magmática. Não, é tranquilo. Pode seguir sua apresentação aí. Tá. Acho que essa pluma magmática seria essa concentração do magma. É uma coisa que eu devia ter pesquisado, igual eu pesquisei. Ah, né, após esse magma infiltrar na, na água do assoalho oceânico, no fundo do oceano, ela é aquecida pelo magma ali presente. Na verdade, a água infiltra e ela atinge o magma e o magma esquenta a água, fazendo ela retornar à superfície através do movimento conveccional. Durante essa circulação, a solução adquire novos elementos químicos. Sua ocorrência mais importante são os metais de base, cobre, chumbo, níquel, ouro. Ela é bem parecida, né? Essa vulcano sedimentar com essa hidrotermais, né? Sim. Os dois É, agentes é a temperatura e a água, né? Que causa a dissolução dos minerais, né, William? exato. Aqui a gente tem um tipo de. Só que eu acho que esse depósito mineral vulcano sedimentar, ele já atinge, quando ele é expelido, ele já atinge não ambiente aquoso, eu acho que já é em ambiente externo.
Aqui nessa imagem a gente tem um depósito vulcano-sedimentar do tipo Greenstone Belt. Eu pesquisei sobre o que seria esse Greenstone. Esse Greenstone Belt. Hoje ele é o mais importante ambiente geológico para a geração do ouro, onde se encontra o ouro. Depósitos de ouro são encontrados nesse tipo de ambiente, Greenstone Belt. Depósitos minerais metamórficos. Metamórficos quer dizer metamórficos quer dizer que mudança da forma, né? É uma rocha original que ela é alterada. Que é a recristalização de rochas, ou seja, ela é fundida novamente, o magma ele solidifica, depois ele é fundido e se recristaliza, gerando essas rochas, esses depósitos minerais metamórficos, que é exatamente o processo de metamorfismos. Os dos dois grandes minerais muito utilizados, né, que são gerados desses depósitos metamórficos, é o mármore e o mármore correspondente metamórfico do calcário e a grafita. Entretanto, além desses dois tipos de depósitos metamórficos, que são os existe outro tipo de depósitos que estão diretamente relacionados aos processos de recristalização. Como eu já disse, ocorre quando os fluidos metamórficos que são gerados pelo aumento de pressão e temperatura podem conter determinadas substâncias passíveis de se precipitarem durante a percolação dos fluidos das rochas encaixantes, devido a alterações físicas, químicas, geomecânicas ou reações da própria rocha encaixante. Aí tem um tipo de metamorfismo de contato, onde a gente pode ver o tipo de rocha encaixante, as rochas metamórficas e a incrustação magmática. Bom, esses são os principais depósitos minerais. Desculpa, viu, William, não está muito preparado. Eu achei um assunto muito difícil. Eu percebi, eu vi alguns vídeos que existem vários modelos, né, de deposição, sendo que esses são os principais. Eu fiquei bem perdido, é um assunto bem vasto, né? Sim. Inclusive, esse estudo desses depósitos minerais estão diretamente relacionados à prospecção Jazida, né? Definição de jazida, recursos, isso, das jazidas, recursos, né? Essas mineradoras. Então, esse tipo de depósito, esse tipo de estudo está diretamente relacionado à prospecção né, das jazidas. Então, eu achei um assunto bem difícil, mas deu para me desenvolver conhecimento básico sobre os depósitos minerais, uma coisa também que durante o processo mineralizador. Desculpa, eu tenho meio vergonha de falar. Não, tem problema, não pode ficar tranquilo. Existe tipo de modulação baseada no ambiente geológico de informação. E ambientes são considerados em 5 grupos, gerado em 5 grupos de depósitos gerados em ambiente magnético, vulcânico altivo, hidrotermais, sedimentares e supergenético. Agora eu falo. Oi. Você vai falar Eu falo. Você pode ser. Tá? Falar sobre o ambiente magmático. Tá? Os depósitos minerais formados em ambiente magmático são principalmente relacionados ao sistema endógeno. O sistema mineralizador pode produzir diferentes tipos de depósito,
sobretudo, devido a diferentes características de magma, gerador de depósito. Os fluidos magmáticos também podem ser provenientes de fontes superficiais, geralmente águas marinhas. Temos um esquema aqui do processo de formação do depósito de minerais magmáticos endomagmáticos. Deixa eu ver aqui que a imagem está... Pula o slide aí, Elan. Isso. Está meio ruim aqui. Só separar um. Isso. Genético. Bom, os depósitos formados em ambientes magmáticos são principalmente relacionados a sistemas endogênicos, né? Isso aí a gente já leu, já viu. Ó, Alan. Alô, Alan. Alô, vocês estão me ouvindo? William, Sim, vocês estão ouvindo? eu estou escutando normalmente, pode falar. Então, esse sistema minerador pode produzir diferentes tipos de depósitos, sobretudo devido a diferentes características do magma, gerador de depósito, né? Em outros casos, quando o magma contém uma quantidade de enxofre e outros elementos voláteis, pode ocorrer exalações de fluidos magmáticos em zonas fraturadas, como ocorre em zonas tectônicas extensiórias, onde existem porções intensas flutuantes. Né? Em regiões geralmente com água marinha, que ao penetrar nas rochas e atingir temperaturas elevadas devido à circulação próximas à camada magnética, lixivia alguns elementos químicos das rochas e encaixantes. Esse fluido, ao misturar-se à água e aos gases vulcânicos, constitui um fluido vulcanogênico que exala zonas submarinas. Uhum. É isso, pode pular, Alan. Alan. Alô, Alan? Alan, você está com o seu slide aberto, Emerson? Qualquer coisa você compartilha. Tô. Não, tô pelo celular, cara. Eu compartilhar. Alan, Oi. o Emerson está falando com você. Tá. Vou mudar o slide. O próximo slide, Alan. Pode falar ele? Pode ter mais? Aham. Senhora, vó. Isso aí. Oi, vó, senhora. Falar com meio embolado aí, cara. É. Alan, Oi. Senhora, vó. Oi? Alan, tem um áudio que não... Eu acabei de dar comida pra ele. Ah? Tá um barulho no fundo aí do áudio. Ah, tá, é menino. Você sabe como que é menino? O povo falando aqui. vamos continuar aqui, ó. Ambiente hidrotermal. Tá. Os depósitos hidrotermal, pode falar? Pode, É. a gente complementa ele. Tá bom. Os depósitos hidromentais compreendem uma gama de ocorrência de mineralização associado à consolidação de um complexo fluido formado por inúmeros elementos químicos, dependente do tipo de solução hidrotérmico, da natureza da rocha encaixante, de profundidade, de instrução do corpo ígneo, sua dimensão, além do tempo de atuação do processo ígneo, no caso do depósito hidrotermal magnético.
magmáticos. Entendeu? Enfim, pode prosseguir. O que é que eu volto e falo de novo? Não, pode prosseguir. No grupo subvulcânico, inclui-se depósitos formados pela intrusão de pontos superficiais. Isso é corpos ígneos alojados na costa de profundidade maior a 2 quilômetros, devido à formação próxima à superfície. Esses depósitos são denominados por alguns autores como depósitos epitemais. Esse tipo de processo hidrotérmico é responsável principalmente da gênese de depósitos de ouro e prata. De ouro e prata, né? Aí mandar aí o esquema de distribuição de tipos de depósitos minerais sedimentares, conforme o seu ambiente, né? Que é o continental, marinho e hidrogênico. Alan, Oi. você pulou duas slides aí? Hã? Volta no 9 aí. 9? Aí. Aqui. Esse aí. A apresentação. Tá? Isso aí é a representação das principais características do depósito de ouro epitermais de baixa sulfetação ou tipo siricita adulita. Né? É um esquema de como ocorre essa formação, né? Com base nos metais nobres. Pode passar? Oi? Deixa eu só colocar uma frase aqui, ó. Uma solução hidrotermal é uma solução aquosa quimicamente complexa de alta temperatura, normalmente próximo acima de 200 graus, sendo constituída por vários íons dissolvidos. Sua natureza está relacionada à circulação de água meteórica, magmática, sedimentar, conata ou metamórfica. Pode passar. Ô, William, essa parte aí, a Liliane iria apresentar ela que está sem o áudio, não está conseguindo participar. Ela perguntou se pode te enviar pelo zap o áudio dela te explicando essa parte. Pode mandar. Oi? Pode falar para fazer uma conferência. Um videozinho, né? Pode chamar aqui, que ela me fala no áudio aqui e a gente vai passando slide para ela. Tá, eu acredito que ela está ouvindo, só não está conseguindo falar. Aí, no caso, ela vai te falar por... Isso, pode chamar então, ali na ligação, aí fica mais fácil, porque eu coloco o áudio aqui. Oi. Pode falar que tá todo mundo escutando você aqui. Ela fez o contato aí? Não. Eu participei aí com os ambientes sedimentares e o depósito sedimentar é um local onde os sedimentos aí eles se acumularam e então eles sofrem a diagênese, gerando aí essa rocha sedimentar. Eles são organizados em sistemas deposicionais de acordo com o ambiente que eles foram depositados e devido à ação de processos relacionados à dinâmica exogênea, né, nós destacamos eles em 3 subsistemas, que é a sedimentar continental, a sedimentar marinho e a sedimentar hidrotogênica. A continental, ela não tem envolvimento da água marinha, só da água doce. Ela é subdividida aí em fluvial, lacustre ou lagunar, glacial e alguns outros. Já a sedimentar marinho, ela já tem um envolvimento aí de ação da água salgada. Então, os sedimentos marinhos aí, de acordo com a profundidade da zona que eles ocupam, eles podem ser do tipo nerítico, batial e abissal. E por último aí, nós temos aí o sedimentar hidrotogênico, que corresponde aos depósitos gerados pela circulação de água não magmática e transporta os metais das rochas percoladas, depositando elas em outros lugares.
né? Há também aí o exemplo de depósitos de chumbo e bário em arenitos e também urânio em depósitos do tipo pôlen, entre alguns outros. Tem até uma imagem mais à frente aí que vai apresentar algum caso desses depósitos minerais sedimentares. Slide 11, Alan. Tá compartilhando a minha tela para vocês, não? Pus para compartilhar, não? Não, a sua não, tô vendo do Alan. Então, volta lá no seu... Você começou a compartilhar. Alan? Alan, Oi, Emerson. Compartilha era o o slide slide 11, hein? slide 11 do... Aqui. É esse aí, Tá. né, Liliane? Isso. As imagens. Não, ok. Explica melhor. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Nós temos ainda o ambiente supergênico, né? Não, então pode prosseguir. Vou só ler ele aqui e a gente vai dar uma complementaçãozinha para finalizar, tá? Os ambientes supergênicos. Os depósitos lateríticos de ferro, magnésio e níquel e gósson de alumínio e sulfeto são alguns exemplos de depósitos supergênicos. A composição da duricrosta dependerá primordialmente da constituição da rocha original. Em condições específicas, quando o perfil laterítico se desenvolve interceptando depósitos minerais com sulfetos ou ouro, pode haver a formação de outros tipos de depósitos supergênicos. Então, um esquema que mostra um pouco a formação, representação sobre o desenvolvimento de um depósito supergênico sobre um minério sulfetato, né? Esse é o nosso último slide. Pode mudar? O que o Emerson disse aí, a evolução do ambiente supergênico, ela depende aí da estabilidade tectônica da região, né? Porque o processo superficial que causa as lixiviações dos compostos solúveis, as trocas químicas e as demais, elas ocorrem aí durante um período longo geológico, né? Então, quando elas sofrem essa deformação de placa aí, essa deformação tectônica, altera aí a configuração topográfica do terreno e, consequentemente, a mudança hidrológica. Então, interrompe o processo de laterização e, com isso, também tem uma destruição aí dos horizontes laterísticos, né? Ok. Ô, William, Sim. agradecer a paciência aí, desculpa a confusão na apresentação, que está uma coisa nova aí para todo mundo. Sim. O Lucas não conseguiu apresentar, o dele seria o slide 1 e 2, 3 e 2, tá? Do ambiente magnético. Ele poderia te enviar também por áudio, igual o Liliane fez, que eu acredito que ele teria participado, mas ele teve problemas. Eu marco ele na apresentação em outro horário, para ele tenta fazer isso. Se ele tivesse entrado no início, teria sido mais fácil de poder fazer isso desde o início, né? Se não conseguimos pensar nessa situação. Só para ressalvar aí que ele acabou não interagindo, mas não foi de propósito, não. Tá? Ok. Então, pessoal, vou só fazer uns questões comentários. Na verdade, eu nem tenho perguntas. Se vocês tiveram talvez uma infelicidade de pegar um tópico, um tema bem chatinho de falar, na verdade, muito específico, é bem complexo, né? Ele abrange muita coisa, né, William? Então, assim, termos muito técnicos, assim, para serem ditos, eu acho que, em virtude de tudo que está acontecendo, e a apresentação de vocês foi boa, acho que eu gostei. Os slides estavam bem apresentados, estavam justificados de forma correta. Acho que
pessoal às vezes peca muito em justificar slide, deixa só, justifica só do lado esquerdo, mas acaba ficando um slide com uma cobrinha de dar e voltas, não é o correto, de você está justificado de forma correta em ambos os lados, né? As imagens estão boas, enfim, a apresentação assim, do slide, do material impresso, está de ok, correto. Lógico, tivemos esse empecilho do Lucas não ter conseguido entrar. Talvez poderia ajudar um pouco mais vocês, mas mesmo assim, vocês saíram assim, muito bem. Eu tenho só que agradecer vocês pela presença, por ter disponibilizado esse tempo de preparar esse material, para a gente poder fazer essa aula. Tentar aqui, que o meu está sumindo aqui o slide, agora voltou. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, professor. A gente dividiu a nossa sessão 4.1 em 4 tópicos, né? E a gente tentou fazer um resumo breve aí por causa do tempo, né? Então, aqui nosso professor William, os alunos são Alan, Marlon, Felipe e o Najib, né? Ficou nessa ordem aí de apresentação. Uma introdução à geologia econômica, que a gente veremos que os minérios são classificados em metálicos e não metálicos, né? Uma divisão baseada em sua os minerais metálicos, como o nome já diz, são que dão origem aos metais, né? E os não metálicos são as rochas, né? Seja lá o tipo que for, né? Existem vários tipos de rocha, né? E na segunda parte aí, que é o fator de concentração e qual deve ser o seu valor provável, né? O fator de concentração é um método para estimar com relação à tendência do mercado, né, e o avanço tecnológico, a viabilidade de um depósito mineral ser produtivo, possuindo um valor específico para cada substância mineral. Além disso, considerando a breve descrição da geologia da mina, veremos o que são minerais de minério e de ganga, né? De ganga que eu entendi é que não tem valor econômico, né? E, no caso, para uma exploração de uma mina, o fator custo de extração e grau e o fator econômico, eles estão diretamente ligados, né? Então, para a gente, no caso do estudo de viabilidade, ele não tem valor, né? O minério de ganga. Aí devemos nos atentar, né? A última unidade da nossa disciplina discute um tema fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, os recursos naturais e energéticos, né? Os recursos que extraímos da terra, ainda que sejam imprescindíveis e muito provavelmente ainda serão pelas próximas décadas, a diferença é que a futura indústria de exploração desses bens naturais aplicará mais tecnologia e inovações para diminuir o impacto que a atividade gera no meio ambiente. Quer dizer que a nossa, né, a sociedade,
nós, seres humanos, somos dependentes da extração desses minérios, dessas atividades minerais, né, que a gente necessita tanto para desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, para o nosso modo de vida, né? Depende disso daí. E o que vai acarretar é que, com as novas tecnologias, pode-se diminuir o impacto, né? Mas ele ainda vai existir, né? Porque uma exploração numa mina não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, né? Que a gente, até para entender, a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente está tentando aqui fazer uma dissertação, um resumo aqui, para que a gente consiga expressar aqui o que foi entendido dessa parte 4.1. Eu não estou conseguindo mudar o slide aqui, né? Peraí. Agora eu consegui. Os recursos e viabilidade, né? Os recursos são qualificados como todos os bens minerais e energéticos que efetivamente ou potencialmente possam ser úteis ao ser humano e, consequentemente, dotados de algum valor econômico, como eu disse anteriormente, né? A gente depende desses recursos, né? E se tratando das reservas, né, por sua vez, refere-se à parte do recurso em que o volume e o grau de conhecimento de sua extensão, a demanda de mercado, o custo de produção e o preço de comercialização são tão favoráveis que sua exploração se torna viável. Deve ter o equilíbrio, né? Eu penso assim, que deve ter o equilíbrio do custo de exploração com o grau de incerteza, né? Que até tem um gráfico abaixo que fala sobre, que tenta, no caso, representa essa parte, né? Quanto ao grau de incerteza geológica, quando o grau de incerteza geológica é baixo, ou seja, quando é conhecida a extensão da jazida, mas o custo de extração é alto, temos recurso subeconômico, isto ainda não é viável a exploração, né? O que está falando aqui embaixo, quando não tem o equilíbrio, né? Entre o custo de extração e o grau de incerteza, acaba se tornando, tendo uma inviabilidade, né, de extração dos minérios, né. Bom, essa foi a parte que assim, eu abro para outro aluno que quiser falar aí alguma coisa, né, continuar. Ok. Agora, minha parte, pode passar o slide, por favor? Isso. Bom, baseado no que você disse, né, nós estamos falando de geologia econômica, ou seja, a parte da geologia que mais interessa à grande maioria, que é arrecadar recursos, transformar um depósito mineral em dinheiro, né? A gente entende, a palavra que eu achei mais interessante é o depósito mineral. A gente aprende a formação dos minerais de forma geológica, e de uma determinada forma geológica que a gente tem que estudar para entender o porquê, né, seja de várias formas que o depósito mineral pode ser gerado, gera-se um depósito mineral que é o local onde você encontra uma concentração de algum tipo mineral que pode ou não ser valioso financeiramente falando, né? E esse depósito material, as características dele que a gente tem que analisar é o teor, quantidade. Você tem que verificar a infraestrutura, localização. Achei bastante interessante, porque não adianta eu ter uma mina num local inacessível ou que a acessibilidade seja inviável, o teor seja baixo também, vai dificultar a extração e o beneficiamento material, e pode também a quantidade ser
tem uma concentração, um teor alto, mas a quantidade global é pequena, então não viabiliza. Pode passar o slide, por favor. Aí, outra parte interessante aí que eu achei é a parte de concentração, né? Tem alguns metais, alguns minerais aí, que eu que sou mecânico, por exemplo, alguns nem estão aí, por exemplo, o titânio, por exemplo, para mim é um dos essenciais, molibdênio não estão aí, mas nós temos alguns elementos minerais e de acordo com a abundância, quanto menor a abundância, a gente percebe que o valor deles é maior. Por exemplo, o ouro, a abundância dele, ou seja, a porcentagem, peso dele, é a menor, porém, ele é o que tem o maior valor aí, né? E o fator de concentração, essa tabela parece simples, mas eu tive dificuldade em entendê-la. Porque o fator, por exemplo, a porcentagem do peso do ferro é 5,8, mas para valer a pena você extrair o ferro, o fator de concentração dele tem que ser entre 5 e 10 vezes maior do que a abundância dele. Então, tem que ficar entre 5 e 10. Achei diferente essa tabela aí, a concentração. Pode passar. Com relação à deposição ou a formação desse depósito mineral, volta um slide rapidinho. Tem simplesmente, esse é um basicão, né? Tem a fonte, o transporte, geralmente o transporte é meios fluidos, no caso a água, por exemplo, um ambiente de deposição, onde ele para, e tem a armadilha, que seria o que retém esse material, esse mineral, formando essa questão do depósito mineral. Ah, não, já passou. Agora posso mais. Não conseguindo escutá-la? Passar para o próximo slide. Estão me ouvindo? Está bem baixo, Marlon. Não, agora é o Felipe. O Marlon eu acabei de apresentar anteriormente. Beleza. Pode falar então, Felipe. Seu áudio está cortando, Felipe. Ah, professor, porque não estava aparecendo para mim, esse último gráfico aí é meu também, na página 10. É simplesmente a participação das principais substâncias metálicas na produção mineral. O aço, o ferro é um dos principais, que tem a maior parte aí. Lógico, o ferro é usado em praticamente tudo. Aí depois vem o ouro. O ouro, apesar de ter uma produção muito baixa, o valor dele, ou seja, a participação dele nas substâncias é muito alta por causa do valor dele. O cobre, muito utilizado na parte de eletricidade, alumínio, níquel. É só um gráfico aí de participação. Felipe, pode tocar o pau. Felipe, seu áudio não está saindo, cara. Uma interferência, alguma coisa. Parece que tem um cabo com problema aí, Felipe. Não sei se você está usando o fone, se você conseguir tirar o fone aí, talvez vai resolver. Só tem o tempo de apresentação, tá? 12 minutos. E agora? Não, tá cortando muito. Não escutar nada que tá falando. Fecha a ordem de apresentação, pessoal. Enquanto o Felipe ajusta o fone dele. Passo para o próximo tópico para quem está falando. Ok. Então, deixa eu ir passando aqui enquanto o Felipe ajusta.
Pode voltar lá, por favor, Marlon. Deixa eu ler os slides aqui que estão... Ok. Então, aqui, ó, eu venho trazendo aqui a situação, o problema que o livro traz, né? Que é você se colocando como um analista de investimento e numa reunião são levantados os questionamentos. Quais os principais fatores associados à transformação de um recurso em reserva mineral? E, de forma simplificada, como ocorre a formação do depósito mineral? O fator de concentração do cobre e do níquel, se eles são maiores que o do ouro. Próxima slide, por favor, Alan. Então, para a primeira pergunta, quais são os fatores associados à transformação? Os principais são o custo de extração e o grau de incerteza. O custo de extração, igual o pessoal já retratou aí, ele sofre influência do preço de mercado e da tecnologia envolvida na sua extração, né, na recuperação. Isso envolve material, envolve os recursos humanos, equipamentos envolvidos, né, e isso vai chegar num custo de extração. O grau de incerteza é o quanto você conhece da reserva e ele pode ser diminuído à medida que você estuda a reserva, né, que você vai diminuindo esse grau de certeza a partir desses estudos. O próximo, por favor, o Alan. Ele pede uma explicação sobre a formação do depósito mineral. O Marlon falou bem aí, mas de forma geral a gente vai ter uma fonte de material, um veículo de transporte, pode ser fluido, igual o Marlon disse, e um ambiente de deposição, né? Ou seja, uma estrutura de contenção que vai fazer esse material ser acumulado lá e viabilizar a extração. O próximo, por favor, Marlon. É sobre o fator de concentração do níquel e do cobre ser maior ou menor que o alumínio. Então, a gente também vê lá no livro esses fatores de concentração. O do ouro é o maior, né? Uma substância muito rara na crosta terrestre. O fator do ouro é de 4.000, o de concentração do cobre é entre 80 e 100 e o níquel é de 150. Felipe, conseguiu ajustar aí? Se puder falar para a gente tentar te ouvir. Felipe, faz favor, me chama no WhatsApp, eu coloco para passar o áudio aqui para todo mundo escutar, que é mais fácil. Ô, Felipe, chama no WhatsApp, uma ligação no WhatsApp, que eu ponho o áudio para todo mundo escutar aqui, que é mais fácil de ajustar a questão do áudio aí. Tá cortando, tá saindo sua voz, não. William, eu acho que o Felipe não está com ele aqui, Alan, rapidinho, já está entrando aqui. Vamos lá, Felipe, coloquei você no Viva Voz aqui. Então você vai se acompanhando a tela aí, você vai falando, o pessoal vai escutando para a gente finalizar isso aqui. Volta lá, Alan, fazendo favor na parte dele. Então,
Eu fiquei com Já tá na parte dele. rochas e os minerais industriais. Dentro da classe de minérios não metálicos, tem-se costumeiramente enquadrado as rochas e os minerais industriais. Ou seja, uma gama de materiais geológicos que possui aplicação praticamente direta de produção bastante significativa, inclusive sustentando diversas cidades brasileiras. Pode passar o próximo slide. Então, conhecendo os minerais de uma futura jazida. A produção de todos os bens minerais aqui abordado segue um ciclo natural de etapas para que a geologia seja conhecida, os depósitos quantitativos e os aproveitamentos avaliados. Assim sendo, para que todo depósito mineral de valor econômico se transforme em jazida. Um longo tempo é depositado, bem como diversos esforços aplicados. Primeiro, desenvolvem-se diversos estudos sobre metalogênese dos depósitos, ou seja, um detalhamento sobre condições geológicas que levaram determinado local para enriquecer-se em determinado minério e substâncias de interesse. Normalmente, os minérios concentram-se em duas situações específicas, na forma de corpos mineiros regulares e como caso de veios, filhões e estratos, como depósitos de carvão, píceis e etc. Pode passar o próximo slide. Análise dos materiais. Nessa situação, os depósitos normalmente apresentam teor baixo, mas que acaba compensatório devido ao tamanho do corpo de minério, que pode obrigar milhares de toneladas de substâncias de interesse. Os depósitos de ouro ocorrem em ambas situações. Por isso, é preciso ter cuidado quando analisamos sua geologia e o modo de ocorrência. Próximo slide. Temos o exemplo da rocha ígnea alcalina. É rocha encaixante formada por minerais... Felipe, só dá uma acelerada por causa do tempo para mim, por favor. Com veio de molegionita. O mineral forte, molibdênio, mina Climax, Colorado, nos Estados Unidos. Esse é um exemplo. Próximo slide. Rocha metamórfica, com pirita e calcoluprita, mas com pequena quantidade de calcocita. Bromita e outros sulfetos ocorrem de forma dissimada, qualificando-a como uma amostra de um depósito de cobre. Depósito de um estado dos Estados Unidos, aí, York. Isso aí é a minha parte. Boa noite. Boa noite. Combinar, a gente vai fazer a apresentação hoje. Vocês têm 10 minutos livre para vocês fazerem a apresentação. Sinta-se à vontade para fazer como vocês julgarem melhor a ordem de vocês. Só para confirmar, então, para ficar registrado, o grupo vai falar sobre o tema sessão 4.1, não é isso? Isso. Vai estar o Henrique Isso e a mesmo. Milena Thierry. Isso. Se vocês quiserem, sinta-se à vontade para iniciar. Então, nós estamos de econômica. E o que é geologia econômica? Basicamente, é uma área dentro da geologia responsável por tratar e aplicar soluções a problemas geológicos
relacionados com os interesses econômicos, visa tratar e explorar os recursos minerais e energéticos. A geologia econômica é constituída por conhecimentos interdisciplinares como economia, ecologia, política e direito, visa com situações particulares específicas ao solo e subsolo. Aí, duas partes importantes que devem ser ressaltadas são recurso e reserva. O recurso mineral é uma concentração ou ocorrência de material sólido de interesse econômico dentro ou na superfície da crosta terrestre, onde forma, teor, qualidade e quantidade trazendo perspectivas razoáveis de tração econômica. A localização, quantidade e quantidade é conhecido, estimado ou interpretado de evidências e conhecimentos profissionais da área. Pela ordem, em três partes: inferidas, indicadas, mineral, a tonelagem, teor e conteúdo mineral podem ser estimados com baixo nível de controle. Então, é inserido a partir de evidências geológicas e admite que comprovam a continuidade geológica ou teor. O recurso mineral indicado, aí já é a parte do recurso mineral, da qual a tonelagem, densidade, forma, características físicas, teor e conteúdo mineral podem ser estimáveis. Aí já é com um nível maior de confiança, medial no caso. Já um recurso mineral medido é a parte do recurso mineral para a qual a tonelagem, densidade, forma, características gerais, não físicas, teor e conteúdo mineral podem ser estimados com elevado nível de confiança, sem por base de exploração detalhada e fidedigna, que no caso é confiante, né? Informações de amostragem e testes obtidos por meio de técnicas apropriadas. Em estações como afloramentos, galerias, poços, trabalhos subterrâneos e furos de sonda. O espaçamento das estações é próximo o bastante para confirmar a continuidade geológica ou de teor. Já as reservas, vai ressaltar também que os recursos minerais são elementos inorgânicos presentes no interior da crosta terrestre e que são utilizados principalmente como matéria-prima. A reserva mineral é o local onde estão alocados esses recursos. As reservas minerais são fontes de abastecimento dos recursos extraídos para a produção de diversos produtos. As reservas são constituídas naturalmente. No caso, o homem mesmo não tem poder, né, sobre controlar como são criados e tudo. Já é um ciclo da natureza mesmo. E vale ressaltar que muitas pessoas confundem os materiais presentes nas reservas com as reservas fósseis. O petróleo, o carvão, por exemplo, são formados a partir do processo de fossilização, diferente dos minerais. No caso, o ouro, prata, o bronze, o ferro, o zinco e o quartzo, e como alguns outros exemplos também. Aí eu vou passar para o Gutierrez agora, para ele continuar. No caso, Gutierrez, você quer que eu compartilhe aqui mesmo ou você tenta compartilhar daí? Será que ele está ouvindo? O microfone está desligado. Pode compartilhar por aí mesmo, Henrique? Pode ser? Pode. Aí você tem uma hora de mudar a página, qualquer coisa aqui, beleza? Vou falar sobre a prospecção de um depósito mineral. Como é feito? Antes de saber como ocorre a prospecção de um depósito, é necessário entender, primeiramente, o que seria um depósito mineral. Os depósitos minerais são corpos rochosos formados por processos de transformação geológicas ao longo de grande parte da história da Terra. Esses depósitos podem ser formados por processos endógenos no interior da crosta terrestre, por vulcanismo, metamorfismo ou hidrotermalismo ou exogênios no exterior da crosta terrestre, formando o depósito associado ao intemperismo. Pode mudar, pessoal.
Mas como encontrar esses depósitos? Vou falar um pouco agora sobre aonde encontrar esses depósitos minerais. Praticamente tudo ao nosso redor possui algum bem mineral, desde a argila, areia e pedras britadas para construção civil, até metais preciosos como diamante, rubis e ouro. A prospecção de depósito, de modo geral, procura pontos no planeta que podem oferecer algum tipo de minério que possa ser extraído, comercializado, que possa gerar lucros. O processo de mineração desses bens, tal qual conhecemos, é dividido em várias partes. Inicia-se com a prospecção mineral e pesquisa mineral, passa pelo processo de lavra e se encerra o descomissionamento. Esse processo é de suma importância para a mineração, sendo ele pode haver um gasto desnecessário de tempo e dinheiro ao extrair minério sem valor econômico rentável. Isso porque um depósito mineral contém minérios e outros minerais sem valor econômico, que ocorrem associados no próprio minério. No próprio minério ocorrem dois tipos de minério. O minério, que possui valores econômicos agregados, e o minério de ganga, que não possui valor econômico agregado. Assim, pode acabar prejudicando a saúde financeira da empresa, uma vez que se gastará muito para se extrair e não terá um bom retorno financeiro na venda do que foi extraído. Agora eu vou passar a palavra agora para a Milena. Boa noite, professor. Eu vou falar também sobre os tipos de recursos dos minerais, né? Eles podem ser divididos entre metálicos e não metálicos. Eles fazem parte de materiais utilizados pelo homem, ficando até alguns períodos da história conhecido pelo seu nome, devido ao seu uso em abundância, desde a idade da pedra, do bronze e do ferro. Eu vou falar um pouquinho o que é esses recursos metálicos. Os metálicos, eles são aqueles materiais que obtêm metal, como ferro, cobre, titânio, chumbo, alumínio, como você tinha falado na aula já, né? Ele geralmente encontra-se na crosta terrestre e eles fazem parte da constituição de materiais em associação com outros elementos. Se as explorações desses recursos tivessem interesse econômico, chama-se de jazidos minerais, ou seja, acumulações de rochas minerais na crosta terrestre. No caso, esse jazido mineral, ele pode considerar minerais como onde o elemento metálico pode ser extraído rentavelmente, e podemos considerar também a ganga como qualquer dos minerais que acompanham o minério de ferro e que não tem interesse industrial. A concentração em média de um elemento químico na crosta terrestre designa-se por Shark. Eu vou falar também sobre os não metálicos. Os não metálicos, eu vou falar só de alguns exemplos de materiais não metálicos. No caso, são joalheria, fertilizante, evaporitos, materiais de construção. Pode passar, Henrique. Vou falar também sobre metalogênese. A metalogênese é uma classificação de gênese dos depósitos minerais no espaço e no tempo. Serve como base conceitual e factual para a estimativa de potencial mineral. Assim, promove a descoberta e o desenvolvimento de novos depósitos minerais. Normalmente, esses minérios, eles concentram-se em duas formas específicas, né? Que são os corpos de minerais regulares. O que são isso? Esses corpos de materiais regulares, no caso, filões, que são extratos como os depósitos de carvão.
pipes e esticetes, que corresponde a corpos tubulares onde os acúmulos de mineral ocorrem. E também tem os corpos de minerais irregulares. O que é os irregulares? Os irregulares é o caso dos minérios que ocorre disseminados, onde a concentração de uma determinada substância ela se encontra espalhada em uma rocha hospedeira, até mesmo formar uma trama extensa. Pode passar, Henrique. E para concluir, a geologia econômica é uma parte muito importante, pois identifica e designa onde e quando explorar, evitando perdas e gerando rentabilidade econômica. Somente depois de definição dos modelos metodológicos é que são levados ao cabo estudos prospectivos mais detalhados para a definição de prospectos, alvos e novos depósitos, quantificando e cubando as jazidas existentes, além de definir as estratégias para desenvolvimento da lavra e o método pelo qual ocorrerá a extração da substância mineral. Esse agora encerra, professor. Se alguém tiver mais alguém para comentar, Henrique, Milena. Então, professor, geralmente, então a geologia econômica, ela faz parte aí da nossa economia, né? Boa noite. Boa noite. Combinar, deixa eu fazer a apresentação hoje. Vocês têm 10 minutos livres para vocês fazerem a apresentação. Sinta-se à vontade para fazer como vocês julgarem melhor a hora de vocês. Só para confirmar, então, para ficar registrado, o grupo vai falar sobre o tema sessão 4.1, não é isso? Isso. Vai estar o Henrique e a Milena Thierry. Isso. Se vocês quiserem, sinta-se à vontade para iniciar. Então, nós estamos de econômica. E o que é geologia econômica? Basicamente, é uma área dentro da geologia responsável por tratar e aplicar soluções a problemas geológicos relacionados com os interesses econômicos, visa tratar e explorar os recursos minerais e energéticos. A geologia econômica é constituída por conhecimentos interdisciplinares como economia, ecologia, política e direito, lida com situações particulares específicas ao solo e subsolo. Aí, duas partes importantes que devem ser ressaltadas são recurso e reserva. O recurso mineral é uma concentração ou ocorrência de material sólido de interesse econômico dentro ou na superfície da crosta terrestre, onde forma, teor, qualidade e quantidade trazendo perspectivas razoáveis de tração econômica. A localização, quantidade e quantidade é conhecido, estimado ou interpretado de evidências e conhecimentos profissionais da área. Pela ordem, em três partes: referidas, indicadas, mineral, a tonelagem, teor e conteúdo mineral podem ser estimados com baixo nível de concentração. Então, é inserido a partir de evidências geológicas e admite comprovam a continuidade geológica ou teor. O recurso mineral indicado, aí já é a parte do recurso mineral, da qual a tonelagem, densidade, forma, características físicas, teor e conteúdo mineral podem ser estimados. Aí já é com nível maior de confiança, medial no caso. Já um recurso mineral medido é a parte do recurso mineral para a qual a tonelagem, densidade, forma, características gerais, não físicas, teor e conteúdo mineral podem ser estimados com elevado nível de confiança, sem por base de exploração detalhada e fidedigna, que no caso é confiante, né? Informações de amostragem e testes obtidos por meio de técnicas apropriadas. Em estações como afloramentos, galerias, poços, trabalhos subterrâneos e furos de sonda. O espaçamento das estações é próximo o bastante para confirmar a continuidade geológica ou de teor. Já as reservas, vai ressaltar também que os recursos minerais
são elementos inorgânicos presentes no interior da crosta terrestre e que são utilizados principalmente como matéria-prima. A reserva mineral é o local onde são alocados esses recursos. As reservas minerais são fontes de abastecimento dos recursos extraídos para a produção de diversos produtos. As reservas são constituídas naturalmente. No caso, o homem mesmo não tem poder, né, sobre controlar como são criados e tudo. Já é um ciclo da natureza mesmo. E vale ressaltar que muitas pessoas confundem os materiais presentes nas reservas com as reservas fósseis. O petróleo, o carvão, por exemplo, são formados a partir do processo de fossilização, diferente dos minerais. No caso, o ouro, o prata, o bronze, o ferro, o zinco e o quartzo, e como alguns outros exemplos também. Aí eu vou passar para o Gutierrez agora, para ele continuar. No caso, Gutierrez, você quer que eu compartilhe aqui mesmo ou você tenta compartilhar daí? Será que ele está ouvindo? O microfone está desligado. Pode compartilhar por aí mesmo, Henrique? Pode ser? Pode. Aí você tem uma hora de mudar a página, qualquer coisa aqui, beleza? Vou falar sobre a prospecção de um depósito mineral. Como é feito? Antes de saber como ocorre a prospecção de um depósito, é necessário entender, primeiramente, o que seria um depósito mineral. Os depósitos minerais são corpos rochosos formados por processos de transformação geológicas ao longo de grande parte da história da Terra. Esses depósitos podem ser formados por processos endógenos no interior da crosta terrestre, por vulcanismo, metamorfismo ou hidrotermalismo ou exogênios no exterior da crosta terrestre, formando o depósito associado ao intemperismo. Pode mudar, por favor. Mas como encontrar esses depósitos? Eu vou falar um pouco agora sobre aonde encontrar esses depósitos minerais. Praticamente tudo ao nosso redor possui algum bem mineral, desde a argila, areia e pedras britadas para construção civil, até metais preciosos como diamante, rubis e ouro. A prospecção de depósito, de modo geral, procura pontos no planeta que podem oferecer algum tipo de minério que possa ser extraído, comercializado, que possa gerar lucros. O processo de mineração desses bens, tal qual conhecemos, é dividido em várias partes. Inicia-se com a prospecção mineral e pesquisa mineral, passa pelo processo de lavra e se encerra o descomissionamento. Esse processo é de suma importância para a mineração, sendo ele pode haver um gasto desnecessário de tempo e dinheiro ao extrair minério sem valor econômico rentável. Isso porque um depósito mineral contém minérios e outros minerais sem valor econômico, que ocorrem associados no próprio minério. No próprio minério ocorrem dois tipos de minério. O minério, que possui valores econômicos agregados, e o minério de ganga, que não possui valor econômico agregado. Assim, pode acabar prejudicando a saúde financeira da empresa, uma vez que se gastará muito para se extrair e não terá um bom retorno financeiro na venda do que foi extraído. Agora eu vou passar a palavra para a Milena. Boa noite, professor. Eu vou falar também sobre os tipos de recursos dos minerais, né? Eles podem ser divididos entre metálicos e não metálicos.
Eles fazem parte de materiais utilizados pelo homem, ficando até alguns períodos da história conhecido pelo seu nome, devido ao seu uso em abundância, desde a idade da pedra, do bronze e do ferro. Eu vou falar um pouquinho o que é esses recursos metálicos. Os metálicos, eles são aqueles materiais que obtêm metal, como ferro, cobre, titânio, chumbo, alumínio, como você tinha falado na aula já, né? Ele geralmente encontra-se na crosta terrestre e eles fazem parte da constituição de materiais em associação com outros elementos. Se as explorações desses recursos tivessem interesse econômico, chama-se de jazidos minerais, ou seja, acumulações de rochas minerais na crosta terrestre. No caso, esse jazido mineral, ele pode considerar minerais como onde o elemento metálico pode ser extraído rentavelmente, e podemos considerar também a ganga como qualquer dos minerais que acompanham o minério de ferro e que não tem interesse industrial. A concentração em média de um elemento químico na crosta terrestre designa-se por Shark. Eu vou falar também sobre os não metálicos. Os não metálicos, eu vou falar só de alguns exemplos de materiais não metálicos. No caso, são joalheria, fertilizante, evaporitos, materiais de construção. Pode passar, Henrique. Vou falar também sobre metalogênese. A metalogênese é uma classificação de gênese dos depósitos minerais no espaço e no tempo. Serve como base conceitual e factual para a estimativa de potencial mineral. Assim, promove a descoberta e o desenvolvimento de novos depósitos minerais. Normalmente, esses minérios, eles concentram-se em duas formas específicas, né? Que são os corpos de minerais regulares. O que são isso? Esses corpos de materiais regulares, no caso, filões, que são extratos como os depósitos de carvão, pipes e etc., que corresponde a corpos tubulares, onde os acúmulos de mineral ocorrem. E também tem os corpos de minerais irregulares. O que é os irregulares? Os irregulares é o caso dos minérios que ocorre disseminados, onde a concentração de uma determinada substância ela se encontra espalhada em uma rocha hospedeira, até mesmo formar uma trama extensa. Pode passar, Henrique. E para concluir, a geologia econômica é uma parte muito importante, pois identifica e designa onde e quando explorar, evitando perdas e gerando rentabilidade econômica. Somente depois de definição dos modelos metalogênicos é que são levados ao cabo estudos prospectivos mais detalhados para a definição de prospectos, alvos e novos depósitos, quantificando e cubando as jazidas existentes, além de definir as estratégias para desenvolvimento da lavra e o método pelo qual ocorrerá a extração da substância mineral. Esse agora encerra, professor. Se alguém tiver mais alguém para comentar, Henrique, Milena. Então, professor, geralmente, então a geologia econômica ela faz parte aí da nossa economia, né?